Eu confesso que houve alturas durante o Covid em que eu duvidei, Davi. Mas estamos cá em 2025 para a glória de Deus. Primeiro culto do ano e primeiro dia onde nós vamos começar uma série de 21 dias de oração e jejum. Alguém está pronto para jejuar? Normalmente o pessoal não fica muito entusiasmado com isso. Mas eu acredito que esta igreja é diferente e que a gente vai abraçar esta causa. E hoje vamos estar a falar sobre o jejum. Eu queria cumprimentar todos aqueles que nos visitam também pela primeira vez, dizer que esta também é a vossa casa e que acredito que Deus fará uma obra que vai muito além daquilo que nós podemos pedir ou imaginar este ano nas nossas vidas, igreja. E que é a altura de realmente nós abrirmos o nosso coração para caminharmos sobre as águas, sobre tudo aquilo que Deus tem para fazer em 2025. Amém? Então, antes de nós iniciarmos este ano, e agora especificamente no próximo domingo, nós vamos ter algumas mudanças litúrgicas aqui no culto, e eu gostava de explicar porque é que nós vamos ter essas mudanças litúrgicas. Vocês acabaram de reparar que as nossas crianças acabaram de subir. E quando nós olhamos para os domingos, nós acreditamos que o domingo ou os domingos são para a soma, são para a igreja toda, não são para as crianças, não são para os jovens, não são para os adultos, não são para os mais velhos. O domingo é para todos e faz parte da comunidade de quando nós nos reunirmos, termos um tempo de adoração a Deus. E os nossos filhos fazem parte disso, faz parte do discipulado da igreja quando isso acontece, porque a igreja é para o todo. E deixem-me dizer, aquilo que eu estou a dizer, este tempo em família que nós temos em adoração é extremamente importante, porque quem sabe que não é num momento de adoração em família que tudo muda na tua família. Então, todos os domingos, a partir do próximo domingo, nós vamos começar com as crianças aqui, tal e qual como elas começaram agora. E eu sei que isso é complicado, sabem para quem em primeiro lugar? Para mim, porque eu tenho 3 pequeninos. Então eu simplesmente não estou a falar enquanto pastor, eu estou a falar enquanto pai também, que é, se os meus filhos, se os nossos filhos, eles não conseguem parar 15 minutos para adorar a Deus por semana, alguma coisa está errada. E faz parte de um tempo de adoração em família, de nós não apenas estarmos conectados fisicamente, mas espiritualmente com tudo aquilo que Deus está a fazer. Então todos os domingos nós vamos ser intencionais a dizer, pais que estão aqui, vão buscar os vossos filhos. Não interessa se o teu filho tem 1 mês, 1 ano, 10 anos, ou 20, ou 25 e está aqui contigo. Vamos adorar a Deus em família, porque a igreja é uma família. Amém? E as crianças fazem parte disso. Eu lembro-me de o último milagre que eu vi nos Estados Unidos e que eu pude ouvir, ver e testemunhar foi quando uma criança estava muito doente e num pequeno grupo, numa casa. No final do pequeno grupo, as crianças juntaram-se para orar pelo amigo que estava doente, que era um menino. Eu já não me lembro se ele tinha 4, 5, 6 anos. E os miúdos, não foram os adultos, foram as crianças que juntaram-se para orar pelo amiguinho que estava realmente muito doente. E adivinhem, no dia a seguir, os pais do menino ligaram a dizer, meu filho foi curado. E não há explicação, não há razão. Nós simplesmente, o médico disse que já estava tudo bem e que ele não sabia o que é que tinha acontecido. E foram os meninos, as crianças que se juntaram para orar. Deixa-me dizer, as crianças não são a geração do futuro, são a geração do presente, igreja. E que muitas delas têm muito mais fé do que nós temos. Então a gente quer incluí-las nesse tempo de adoração. Lá em cima, elas já tinham esse tempo também e elas tinham o tempo da generosidade, da oferta, em que cada um deles levava uma moedinha e ofertava lá em cima, para aprender o hábito da generosidade também. E eles vão começar a fazer isso, mas cá em baixo connosco também. Então vai haver primeiro o tempo de louvor, depois o tempo das ofertas, depois o tempo dos anúncios. Vamos para a palavra de Deus e vamos terminar tal e qual como começámos, em adoração ao nosso Deus. Vamos começar o culto em adoração e terminar o culto em adoração. Eu tenho dito isso algumas vezes. Não interessa às vezes como tu chegas aqui e tu começas a adorar a Deus. Sabe o que é que realmente interessa? É como é que nós respondemos ao Evangelho e à Palavra de Deus. Muitos de nós entramos de mão no ar porque a gente já vai à igreja se calhar há algum tempo e estamos habituados a fazer isso. E entramos num modelo de cristianismo cultural onde a gente vem e levanta simplesmente os nossos braços. Igreja, que 2025 seja um ano de nós levantarmos os nossos corações. E não só as nossas vozes, não só os nossos braços, mas de levantar realmente o nosso coração em adoração a Deus. Então eu ia pedir a todos os pais que estão aqui, todas as famílias que estão aqui, não é para ficar lá atrás, porque faz parte do nosso papel, não apenas enquanto igreja, mas enquanto pais, dizer agora é tempo de adorar a Deus. Então venham cá para a frente, tragam os vossos filhos, vai haver um bocado de choro, vai haver um bocado de birra às vezes, mas daqui a uns anos tu vais agradecer. Daqui a uns anos tu vais agradecer.
por os seus filhos terem alguma memória e alguma fotografia na cabeça deles de que o meu pai falhou em muitas coisas na vida, a minha mãe falhou em muitas coisas na vida. Mas sabes uma coisa? Eu lembro-me deles levarem para a igreja todos os domingos para nós adorarmos a Deus enquanto família. Então se houver alguma memória que esteja gravada na memória dos meus filhos quando eles forem grandes, que seja, o meu pai e a minha mãe sempre levaram para a igreja e adoraram a Deus. Eles não fizeram tudo certo. Eles não tomaram as decisões todas certas, eles não foram os pais e as mães perfeitas, mas eles deram o melhor deles a direcionar-me para Deus. Amém, igreja? Então vamos ser realmente intencionais nisso. Uma das coisas que nós queremos ser intencionais também neste ano de 2025 é criarmos realmente uma família aqui na igreja. Vocês sabem que nós temos 11 nacionalidades aqui representadas. É muita gente diferente. É tipo um pedaço do céu, daquilo que a gente vai experimentar do céu, aqui já. Então como é que vai ser o céu? Olha à tua volta, mano. Vai ser mais ou menos assim. Pessoas que vieram e que a maior parte de nós, a igreja vai fazer e vai celebrar no final deste ano, dia 26 de janeiro, no final deste mês, perdoem-me, o primeiro aniversário. É um bebê. Minha filha está aqui, a bendita, tem 6 meses, ali no chão nem sequer consegue andar. É muito pouco tempo para nós conseguirmos criar. Tu não crias um casamento num ano. Alguém está comigo? Tu não constróis uma família num ano, demora, leva tempo e nós queremos ser intencionais a construir uma família. E parte disso é um ministério muito importante que são os pequenos grupos. Então nós este ano, nós vamos estar, alguns vão iniciar, outros vão estar a continuar. E eu gostava de chamar aqueles que vão ser os líderes de pequenos grupos agora para que nós pudéssemos orar por eles. E que no final, tu não saísses daqui sem falar com algum deles a dizer eu gostava de fazer parte de um pequeno grupo. Amém? Amém. Se esta é a tua casa, se tu efetivamente queres que a Igreja e Missão da Cidade seja a tua casa, nós gostávamos que tu te conseguisses comprometer com um dos pequenos grupos que vai estar a acontecer. Então eu gostava de chamar o Sidney, a Aline, o Anderson, o Andrés, a Valentina, que eles pudessem vir aí agora. Andrés, eu sei que estás aí no som, mas vem cá agora, por favor. Eu gostava que a gente orasse por eles, para que vocês possam ver e vocês possam falar com eles no final e digam, eu não quero vir apenas a um culto ao domingo, fazer parte, lá está. O nosso objetivo não é ter aqui um culto ao domingo, é criar uma família, igreja. Isso não dá para fazer numa hora e meia por semana. E durante o primeiro ano a gente percebe que isso acontece, porquê? Porque é tudo novo. Está tudo a ser iniciado, começado, há muita coisa nova. E Deus já nos deu a alegria de receber tanta gente. Deixa-me dizer, 2024 foi um ano também em que Deus superou as expectativas com aquilo que eu achava que Deus ia fazer. Quem diria, Davi? Quem diria que Deus ia fazer tudo aquilo que Ele fez em 2024? E quando eu olho para aqui, sabem o que é que me emociona? É que eu vejo, a Sara não está aqui porque ela está doente, está com febre, e eu gostava que nós também pudéssemos orar por ela. É que eu vejo um casal de portugueses, vejo um casal de brasileiros e vejo um casal de colombianos. Podemos dar graças a Deus por causa disso. E quando eu e a minha esposa vendemos a nossa casa, largámos tudo em Lisboa para vir para Aveiro e nós não conhecíamos ninguém. A nossa equipa era eu, a Eunice e o Martim que está lá em cima, não existia Benedita, não existia Camila e nós não conhecíamos ninguém em Aveiro. E estar a ver tudo aquilo que Deus tem estado a fazer ao longo deste ano, deixem-me dizer, é um milagre de Deus. E sabe o que é que vinha na minha expectativa? Nós somos portugueses, eu e a Eunice, e nós vamos para Aveiro porque em Portugal não há muitas assim igrejas evangélicas, principalmente portuguesas, etc. Então nós vamos plantar uma igreja com um ADN mais português para portugueses. E ao longo dos últimos meses Deus começou a rodar isso tudo e a dizer, não André, eu estou a colocar pessoas do mundo inteiro que estão a vir para esta cidade com o coração alinhado contigo para estabelecer o reino de Deus aí nessa cidade. E Deus começou a trazer pessoas da Venezuela e da Guiné e de Angola e da Moldávia e do Brasil e de Portugal e de todos os lados. E eu, Deus, o que é que tu estás a fazer, Senhor? É Deus que está a fazer o que está aqui a acontecer, igreja. E é muito maior do que qualquer um de nós que está aqui. É Deus que está a fazer isto. E todos nós somos participantes disso. Então não percas essa oportunidade no final de dizer, eu quero fazer parte do que Deus está a fazer. Eu não quero ficar de fora. Então eu gostava que nós orássemos por eles agora, que nós os abençoássemos e que tivéssemos esse tempo de oração. Tu podes esticar as tuas mãos, podes levantar as tuas mãos para eles agora. Deus, obrigado, Senhor, por cada família, cada casal que tu estás a levantar. Senhor, nós oramos por eles agora no nome de Jesus, Pai. Para que eles te possam continuar a servir e a servir, Senhor, esta igreja, amando cada pessoa que aqui está, Senhor.
Deus, em nome de Jesus, Pai, nós acreditamos que foste Tu que os chamaste, Senhor, para eles estarem também a cuidar destas pessoas, Senhor, a receber todos aqueles que Tu tens trazido à nossa igreja. Eu oro em nome de Jesus, protege as suas famílias, Pai. Protege os seus casamentos, Deus, porque nós sabemos que aqueles que se colocam na linha da frente são os primeiros a levar pancada, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, que Tu possas colocar os Teus anjos à volta das suas casas, Pai, à volta das suas famílias, que Tu protejas os seus casamentos, Deus, e que Tu lhes dês, Senhor, a unção e a capacidade necessária que vem somente de Ti, para eles poderem, Senhor, cuidar, amar, pregar, Senhor, fazer tudo aquilo que Tu tens preparado para eles, Senhor, e que eles possam fazer isso, Senhor, com um amor que vem de Ti. Deus, capacita-os. Nós oramos também pela Sara, que não está aqui, que a febre dela possa passar em nome de Jesus, Senhor, e que ela possa ter umas rápidas melhoras para que Tu sejas glorificado, Senhor. Abençoa estas famílias, Pai. Nós damos graça por cada um deles, confiando que Tu vais fazer através deles e neles também muito mais ao longo de 2025 do que nós podemos pedir e imaginar. Em nome de Jesus nós os abençoamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos lhes dar uma salva de palmas esta manhã. Amém. Vocês querem dizer alguma coisa que vocês esperam? Tranquilo? Amém. Então vamos tomar os nossos lugares, vamos abrir a palavra de Deus em Joel, no capítulo 2. Joel, no capítulo 2, versículo 12 até ao versículo 13. E diz assim: mas ainda é tempo. Toda a gente pode dizer isso? Ainda é tempo. Ainda é tempo de voltarem para mim com todo o vosso coração, jejuando e chorando de arrependimento. Palavra do Senhor. Não basta rasgarem os vossos vestidos. O que é preciso é mudar o vosso coração. Algumas traduções vão dizer o que é preciso é rasgar o vosso coração. Convertam-se, portanto, ao Senhor, vosso Deus, que é generoso e cheio de compaixão, paciente e cheio de bondade, pronto a renunciar às suas ameaças. Então o título da mensagem de hoje chama-se Vamos Jejuar. Alguém está pronto para isso? Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: bora jejuar. Bora jejuar aí, igreja. Eu acho que nós estamos a falar da disciplina espiritual mais intensa que nós podemos fazer. Porque quando a gente fala em oração, bora orar. Bora orar. Vamos orar. Quando a gente vai, olha, bora abrir a palavra de Deus para ler a palavra de Deus, bora. Agora quando a gente diz, bora jejuar, o pessoal já começa a ficar um bocado nervoso. Ao longo das últimas semanas, várias pessoas vieram ter comigo: André, eu nunca jejuei, como é que é isso? Então hoje nós vamos falar sobre duas coisas: a importância do jejum e como é que esse jejum vai estar a acontecer. Então, vamos partir desta passagem, que é uma passagem muito central, onde o povo estava desviado de Deus e Deus fala com o profeta Joel para ele dar esta mensagem ao povo. E a primeira coisa que ele está aqui a dizer é: mas ainda é tempo. E eu gostava de declarar isso sobre a vida de cada um que está aqui, que 2025 é um começo de uma nova jornada. Amém? Que 2025 é mesmo o começo de uma nova jornada. Eu acredito quando a palavra de Deus está aqui a dizer ainda é tempo. Escuta, se calhar alguns de nós entramos em 2025, entramos aqui hoje de manhã neste culto e estamos assim a perguntar: será que ainda dá tempo? Será que ainda dá tempo para recuperar o meu casamento? Será que ainda dá tempo para eu voltar àquele trabalho? Será que ainda dá tempo para as coisas mudarem a nível emocional, espiritual, financeiro da minha vida? Será que ainda dá tempo? E eu quero te dizer hoje de manhã: ainda é tempo, igreja. Ainda é tempo de as coisas mudarem no teu contexto familiar. Ainda é tempo das coisas mudarem. Ainda é tempo e que 2025 seja um ano de recomeços na nossa vida. Ainda é tempo. E a palavra diz: é tempo de quê? De voltarem para mim com todo o vosso coração. Se calhar ao longo de 2024 nós tivemos com o nosso coração voltado para outras coisas. Se calhar eu olho para a minha vida em 2024, a minha vida esteve dedicada simplesmente ao meu trabalho. Eu foquei em trabalho. Eu foquei em família. E atenção, todas essas coisas são boas, mas o Evangelho é claro a dizer: essas coisas não podem ser o centro da tua vida. Está aí toda a gente? Essas coisas não podem ser o centro da tua vida. Então quando a palavra de Deus está a dizer assim: ainda é tempo de quê? De voltarem para mim. 2025, igreja, é tempo de nós voltarmos para o Senhor. E a palavra de Deus está a dar uma fórmula. O profeta Joel está a dar uma fórmula. Como é que a gente volta realmente para Deus? E deixa-me dizer, quando tu estás realmente desesperado na tua vida, sabes como é que tu voltas para Deus? Tu começas com a disciplina espiritual mais intensa. Tu jejuas. É aquilo que é mais difícil para nós. Retirar da carne para receber do Espírito. É isso que é o jejum. Se queres pensar em jejum numa frase,
Para tu te relembrares, retirar da carne, largar da carne para receber do Espírito. Então ele vai começar e ele diz, é tempo de voltarem para mim com todo o vosso coração, jejuando. Então bora lá começar, jejuando. Quando a gente fala em jejum, igreja, nós estamos a falar especificamente de abstenção de alimentos. Está aí toda a gente? Sempre que nós olhamos para o jejum na palavra de Deus, e deixa-me dizer, explícito, está lá, seja Antigo Testamento, seja Novo Testamento, o jejum aparece mais de 70 vezes. Agora, se nós estivermos a falar implicitamente, que não está lá explícito, mas está implícito que está a haver um jejum, estamos a falar de muitas mais. E deixem-me dizer, o jejum não é uma coisa do Antigo Testamento. O jejum é uma coisa do Novo Testamento e é uma coisa que Jesus espera dos seus discípulos. Então, se espera dos seus discípulos, se o povo de Deus, ao longo da história Antigo e Novo Testamento, tem uma importância tão grande ao jejum, porque é que parece que a igreja hoje em dia deixou de dar? Sabe que é porque as igrejas querem alegrar os crentes? Mover a direção dos discípulos de Jesus para o outro lado? Para o outro lado qualquer? Igreja, que nós hoje saímos daqui com a firme convicção que o jejum é uma prática espiritual fundamental na vida do cristão. Está aí toda a gente? Fundamental. Eu quero dar alguns exemplos na palavra de Deus, em que diz, Moisés jejuou durante 40 dias. Vamos lembrar destes exemplos. Moisés jejuou durante 40 dias antes de receber os mandamentos de Deus. Davi jejuou por 7 dias enquanto orava pelo seu filho doente. Esdras jejuou enquanto lamentava o pecado da sua comunidade. Esther jejuou pela segurança do seu povo. E este que é um dos mais conhecidos, Daniel, jejuou durante 21 dias enquanto buscava clareza sobre uma visão de Deus. Só no Antigo Testamento nós vemos vários jejuns, mas não acaba. No Novo Testamento, eu quero dar alguns exemplos também. Nós vemos Paulo a jejuar após o seu encontro com Jesus. Nós testemunhamos os líderes da igreja em Antioquia a jejuar antes de enviar missionários. E em Atos, no capítulo 14, vejam depois, logo à noite no vosso quarto. As igrejas na Galácia oram e jejuam, enquanto se preparam para nomear novos líderes. Não vamos mais longe. Jesus, antes de iniciar o seu ministério, o que é que ele faz durante 40 dias no deserto? Jejua. Antigo Testamento, Novo Testamento, o exemplo do nosso Senhor Jesus, todos eles jejuavam. Então Mateus no capítulo 6, versículo 16, quando Jesus está no Sermão do Monte, o seu sermão mais conhecido, ele vai tocar nesse assunto e olha o que ele vai dizer. Quando jejuarem, ele não está a dizer assim, se vos apetecer jejuar, se vocês quiserem jejuar, se não tiverem mais nada para fazer, não, ele está a dizer assim, quando vocês jejuarem. Porquê? Porque há uma expectativa que o cristão jejue. Ele diz, quando vocês jejuarem, não andem de cara triste. Como as pessoas fingidas que até desfiguram a cara, para toda a gente ver que andam a jejuar. Garanto-vos que essas pessoas já receberam a sua recompensa. Jesus está a ensinar uma coisa, escutem. Imaginem, Jesus no Sermão do Monte, ele quer ensinar esta lição. Pessoal que está aqui, não pensem que o jejum é alguma coisa que faz parte de uma realidade passada. Não. O jejum é passado, é presente e é futuro. Escuta, Jesus vai dizer em Mateus no capítulo 17 ou no capítulo 21, ou versículo 17, ou é 21, 17 ou é 17, 21. Ele vai estar a dizer que há demónios que só são expulsos por meio da oração e do... Porquê, igreja? Porque o jejum nos confere autoridade espiritual. Porquê? Porque nós estamos a largar da carne para receber do... Então nós vamos falar sobre 5 razões hoje em que eu te quero dizer porque é que é importante nós estarmos a jejuar. Porque se tu não perceberes estas razões, tu vais chegar àquele ponto em que tu vais estar a dizer na quarta-feira, porquê é que eu estou a fazer isso? Qual é que é o propósito de estar a jejuar? Porquê é que eu estou a jejuar? Porquê é que isso é tão importante? Eu quero te dizer o primeiro, toma notas, tira o teu telemóvel, tira o teu caderno, mas eu quero que tu leves estas razões contigo. O primeiro motivo de nós estarmos a fazer este jejum é que nós precisamos de desenvolver uma amizade mais profunda com Deus. Está aí toda a gente? Escutem, Deus não é um meio para chegar ao fim. Deus é o fim. Está aí toda a gente? Então às vezes há pessoas que vão jejuar porque elas querem alguma coisa de Deus. Isso chama-se negócio, não se chama jejum. Estamos aí todos? Então porquê é que eu estou a fazer este jejum? Porque eu quero alguma coisa de Deus. Então como eu quero alguma coisa de Deus, eu vou jejuar para Deus me dar aquilo que eu quero que Ele me dê. Essa não é a razão.
Eu não vou a Deus como o gênio da lâmpada mágica para me dar aquilo que eu quero. Eu chego-me em jejum a Deus. Não é para ter a atenção de Deus, é para Deus ter toda a minha atenção. Estamos aí, igreja? É que às vezes parece que a gente vai jejuar para dizer assim: Deus, eu estou aqui, olha para eu a sofrer, olha para eu a jejuar, olha eu a passar aqui tão mal, de cara triste, como ele está a dizer. A gente pode não vir para público, mas a gente pode estar em casa. Olha para mim a sofrer, eu sou um cristão tão bom. Olha eu a sofrer, eu estou-te a chamar, Senhor, estou aqui. E eu imagino Deus a dizer: eu sei que estás aí. O jejum não é para tu chamares a atenção de Deus. O jejum é para Deus ter toda a tua atenção. É para que Deus esteja em toda a tua vida. Não é no tempinho de oração. É para que Deus seja o teu tudo. Esse é o objetivo do jejum. Discípulos de Jesus não buscam a Deus porque Ele é útil. Escutem, é porque Ele é maravilhoso, igreja. E muitas das vezes nós podemos nos chegar a Deus porque Deus é útil. Quantas pessoas, se calhar, não creem em Deus? Escutem, quantas pessoas não vão à igreja porque Deus é útil? Então elas vão à igreja quando elas precisam de alguma utilidade da parte de Deus. Eu estou doente, eu preciso que alguém ore por mim. Eu estou em baixo, eu preciso que alguém me dê uma palavra de encorajamento. Escuta, a igreja de Cristo e Deus nós não vamos porque são úteis, é porque são maravilhosos. É porque a igreja de Cristo é maravilhosa, é porque Deus é maravilhoso. Não é porque eu preciso que Deus me dê mais alguma coisa porque Ele já me deu tudo naquela cruz que está ali, igreja. Não é por causa disso que eu vou jejuar nem que vou tirar este jejum. Nós não jejuamos para que Deus faça algo por nós ou através de nós. Nós jejuamos porque desejamos remover qualquer coisa que nos possa distrair do prazer inigualável de conhecer Deus. Porque quando tu entras por meio do jejum, deixa-me só esclarecer isto para toda a gente, vai-te doer a cabeça. Vai doer a cabeça. Vai. Vais-te sentir mal disposto. Vais. Só para ninguém começar a criar coisas, a pensar, vai ser uma maravilha, eu vou levitar daqui a 2... Não, calma. Também chega à parte do levitar, mas não, vai doer a cabeça. Vai ficar mal disposto. Vai estar a carnalidade toda a sair de nós. Faz parte de um processo de autonegação, igreja, que nós temos de passar enquanto seres humanos. O jejum não é para chamarmos a atenção de Deus, mas para Deus receber toda a nossa atenção. E quando isso acontece, esta amizade profunda começa a ganhar laços mais fortes. Isto vai-te criar 3 coisas. Primeiro, intimidade com Deus. E sabes o que é que a intimidade com Deus gera na nossa vida? Segurança que nós somos filhos de Deus, como o Sidney falou. Porque muitos sentem-se afastados de Deus, Deus já não responde às minhas orações, simplesmente porque nós estamos afastados e já não temos o tempo que nós tínhamos no início para ouvir o sussurro dele ao nosso ouvido no silêncio do nosso quarto. E quando a gente jejua, a gente mete-se de joelhos no nosso quarto, a gente mete-se de joelhos no nosso escritório, a gente fica sentado e a gente começa a trocar o nosso almoço, o nosso jantar, as coisas que nos satisfaziam só para nós ouvirmos outra vez o sussurro de Deus, que é melhor do que qualquer arroz de pato que tu possas comer na vida. É melhor, mano. E eu amo arroz de pato. Acredita nisso. Quando Deus me estava a chamar a mim, eu disse, não, eu quero que vocês comecem um movimento nacional a nível de oração e jejum. Deus, eu quero é fazer evangelismo e estás-me a chamar para fazer jejum. Eu não sou a pessoa certa para estar a falar de jejum porque eu amo comer. E amo fazer comida. Só que normalmente é nas nossas maiores fragilidades que Deus nos vai dar os nossos maiores chamados. Está aí alguém? Por isso é que tu passaste tempestades em 2024, em 2023. Por isso é que a tua história é diferente de todas as histórias daqueles que estão aqui. Porque Deus quer usar aquilo que Ele fez na tua vida para a glória dEle. E normalmente as tuas maiores fragilidades vão ser os teus maiores testemunhos. Não leva isso para ti. As tuas maiores fragilidades e derrotas vão ser os teus maiores testemunhos. Muitas vezes gera intimidade, gera segurança e gera força nas tentações. Força nas tentações. A nossa força, segundo a palavra de Deus, vem a partir da nossa fraqueza. Por isso é que Paulo diz, quando eu sou fraco, aí é que eu sou, a fim de que o poder de Cristo desça sobre mim, que a força de Cristo desça sobre mim. E à medida que nós estamos a jejuar e a largar da carne e que Cristo nos vai enchendo com mais da sua presença, as coisas começam a ser transformadas na nossa vida. Ponto 1, escreve aí, desenvolver uma amizade mais profunda com Deus. Ponto 2, renovar o nosso desejo pelas coisas celestiais. O que é que eu quero dizer com isso? Quer dizer que se tu estás satisfeito, tão satisfeito com o mundo, para que é que tu vais precisar de Deus?
E alguns de nós dizemos que nós somos cristãos, mas a gente está tão satisfeito com o nosso trabalho, e com a nossa família, e com a nossa casa nova, e com o nosso cão, e com o nosso, sei lá, qualquer coisa, com o nosso animal de estimação, com a nossa nova cidade, com o que quer que seja. Nós estamos tão satisfeitos com as coisas do mundo, que nós somos cristãos, mas parece que a gente já não precisa de Deus. Está aí alguém? E sabem para que é que o jejum serve? Para largar a comida, para largar os prazeres do mundo e dizer, há muita gente, deixa-me dizer, aqui se alguém está a passar por vícios, eu quero declarar isto sobre a tua vida. Há muitas pessoas cristãs que vivem com esta ideia de que eu oro pelo dia em que eu nunca mais vou querer isto. Eu oro pelo dia em que nunca mais eu vou querer fumar. Eu oro pelo dia em que eu nunca mais vou querer ver pornografia. Deixa-me dizer, provavelmente tu vais ter esses desejos carnais até ao fim da tua vida. A ideia não é essa. A ideia é tu viveres sabendo que tu já não precisas disso, mano. Então há pessoas que estão à espera de ver o milagre de Deus. Eu oro a Deus para que eu nunca mais queira isto. Isso é como quando Paulo disse assim, Senhor, tira de mim aqui este mensageiro de Satanás. E Deus diz-lhe, a minha graça te basta, eu não te vou tirar isso. Tu vais continuar a querer aquilo que a tua carne quer, provavelmente. Mas por tu quereres aquilo que a tua carne quer, não quer dizer que tu fazes aquilo que a tua carne quer. Está aí toda a gente? Tu não vais deixar de ter provavelmente esses desejos, mas esses desejos já não definem a tua vida, irmão. Não define. Eu quero. Mas não é porque eu quero que eu tenho. Eu até podia, mas eu já não preciso de fumar. Eu até queria. Vem aquele gostinho. E deixa-me dizer, quando a gente jejua, o gostinho vai continuar a vir. Mas não é porque eu tenho o gostinho que eu acedo às minhas tentações, porque as minhas tentações já não definem a minha vida. Porque eu não estou disposto a ter 5 minutos de prazer para ter 5 anos de porcaria. Porque eu sou mais do que isso. 5 minutos de prazer. 15 minutos de prazer para ter 15 anos horríveis a seguir. Igreja, nós somos mais do que isso, amém? Então que a gente seja uma igreja adulta. E que a gente comece a pensar realmente que as nossas decisões têm consequências. E que na altura do jejum é uma altura de renovar o desejo pelas coisas do céu e não aqui da terra. Deixa-me dizer, nós vamos ter fome física durante este jejum. Mas quanta fome há no nosso coração que tem sido camuflada pelas coisas do mundo? Então a gente come, e come eu não estou só a falar de comida. Eu estou a falar de prazeres do mundo que a gente está a comer para camuflar alguma coisa que está escondida no nosso coração. Alguma coisa que está no nosso coração e que está na nossa alma, mas que nós já não vamos a Deus porque há um prazerzinho que se esconde em nós. Através da comida, através de qualquer outra coisa. Através do mundo que vem através de nós. Então a gente vai se desligando aos poucos de Deus porque há prazeres do mundo que estão sobre nós. Está a fazer sentido para alguém? E é claro, nada pode substituir aquilo que só Deus pode fazer sobre nós. Então nós ficamos frustrados. Porquê? Porque nos vamos habituando a tirar prazer que Deus nos devia dar com as coisas do mundo e depois admiramos nós estarmos frustrados na nossa vida. Claro, então nós estamos a substituir a presença de Deus por coisas do mundo para nós estarmos um bocadinho mais satisfeitos. Deixa-me dizer, tu em 2025 tu queres estar um bocadinho mais satisfeito ou queres estar pleno em Cristo? Eu quero viver uma vida plena em Cristo. Eu não quero, agora estou um bocadinho mais contente, agora estou um bocadinho mais feliz, agora isto está um bocadinho melhor, agora é só um bocadozinho, é só um bocadinho, é só... Não! Vamos sair desse nível, igreja. Que Cristo seja a plenitude real da nossa vida. Renovar o nosso desejo pelas coisas celestiais. Número 3. O jejum treina-nos para a nossa autonegação. A gente tem que se aprender a negar. Tu deixas os teus filhos fazer tudo aquilo que eles querem? Senão era o caos. Então, se nós não deixamos as crianças fazer isso dos nossos filhos, que nós nos deixamos fazer isso porque nós os amamos. O que é que nos faz crer que à medida que nós nos tornamos adultos, que a gente não devia exatamente continuar nesse padrão e agora eu posso fazer aquilo que eu quero? Tu podes fazer aquilo que tu queres, mas não quer dizer que aquilo que tu queres seja o melhor para a tua vida e tu sabes isso. Então nós temos que aprender a autonegar-nos. E eu acho que o exemplo perfeito para nós olharmos para isso é do nosso Senhor Jesus. Que se negou a Ele mesmo para que nós pudéssemos ter vida, igreja. Então, à medida que nós nos autonegamos, escuta, deixa-me dizer isto, negarmos-nos ou autonegarmos-nos não é sobre sermos miseráveis por causa de Deus. Negarmos-nos é sobre abrir espaço para mais de Deus em nós.
Às vezes o pessoal pensa isso. Pensa, eu negar-me é eu ser um miserável. Às vezes a gente não diz aos outros, mas eu vou entrar neste jejum e vão ser 21 dias horríveis na minha vida. Meu. Porque é que Deus fez isto do jejum? E a gente está a fazer exatamente o que está a dizer nesta passagem. O que é que a gente está a dizer é, eu não me quero negar. Eu não quero dizer que não às minhas vontades carnais. Eu quero continuar a ser e a ter os prazeres do mundo tal e qual como eu tive. Nós precisamos de auto-negar-nos. Para chegarmos ao ponto em que nós dizemos, eu não preciso disso, não é eu não quero. É eu não preciso disso. O ponto 4 é, à medida que nós jejuamos, lembra-te disto, porque tu vais precisar de te lembrar disto quarta-feira quando tu quiseres comer o teu bitoque. Acredita nisso. E tu vais dizer, este bitoque é bom, mas eu vou substituir este bitoque. Porquê? Porque nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, espera aí. Este pão é bom, este bitoque é bom, mas há algo melhor que é a presença do meu Deus. E eu não troco a presença de Deus por um bitoque. Vocês lembram-se de alguém? Lá na palavra de Deus. Esaú? Não troques um prazer momentâneo por uma realidade eterna na tua vida. À medida que nós jejuamos, Deus dá-nos clareza e discernimento na oração. Há uns anos atrás, há 5 anos atrás, eu estava perdido na minha vida. Eu não sabia o que é que Deus queria para a minha vida. Alguém já se sentiu assim? Não sabia. Então, eu estava com a Eunice, o Martim tinha quê? 3 meses? Deixei o meu trabalho. A Eunice disse, eu preciso aí de um tempo. E nós fizemos 40 dias de oração e jejum. Fomos para um lado, só para fazer uma coisa, sabem o quê? Ouvir a voz de Deus. Então deixa-me dizer, se esta manhã tu estás aqui e tu não sabes o que é que Deus tem para a tua vida em 2025, o que é que Deus tem para a tua vida familiar, espiritual, financeira, profissional, tu estás na altura certa para iniciares este jejum. Porque há clareza e discernimento quando nós oramos. Porquê? Porque a nossa sensibilidade espiritual fica diferente. Porque a nossa carne fica fraca, mas o nosso espírito vivifica a igreja. Então nós começamos a estar mais sensíveis para as coisas de Deus. Simplesmente porque não estamos. É como se fosse uma balança. Estamos com muito menos carne e estamos com muito mais espírito. A balança não é porque nós temos o Espírito de Deus em nós que o Espírito de Deus nos enche. Escutem. Nós precisamos estar cheios do Espírito, não apenas ter o Espírito. E ser cheio do Espírito é uma batalha entre o Espírito e a carne. Gálatas 5 vai estar toda a falar sobre isso. Então escuta, à medida que nós estivermos neste jejum, ora e clama como tu nunca oraste e clamaste. Porque eu garanto que vai haver discernimento. O que nós estamos aqui a viver hoje vem de um momento de desespero na minha vida e na vida da Eunice, que nos levou a fazer 40 dias de oração e jejum e que Deus nos disse, é isso que eu quero que vocês façam. Unam a igreja, e hoje não somos só nós que estamos a fazer isto. Hoje mais de 2.000 pessoas estão a fazer isto à volta do país inteiro, incluindo ilhas, Açores e Madeira. Muita gente está a fazer isto. Porquê? Porque o poder do jejum é um poder que vem através de uma disciplina espiritual que não há outro igual. Acreditem no que eu estou a dizer. Se calhar muitos de vocês estão a entrar nesta fase e estão, meu Deus, como é que eu vou fazer? A gente vai entrar lá agora, mas eu quero dar o último princípio. O último princípio importante do jejum é que traz-nos humildade. A oração e o jejum muitas vezes funcionam para nos posicionarmos adequadamente diante de Deus de uma forma humilde e afastar o orgulho da nossa vida, reconhecendo a nossa dependência total dele. É que às vezes, não, espera aí, o meu trabalho está tranquilo, eu tenho dinheiro para pagar as contas, para pagar a comida, os meus filhos estão bem, parece que eu agora estou em controle. Alguém sabe o que eu estou a dizer? E quando a gente vai jejuar, a gente percebe assim, eu não tenho controle de nada. Porque em 2 segundos Deus pode me levar, eu já nem estou aqui. E na altura do jejum nós percebemos isso, eu não tenho nada, eu nem sequer sou nada. Isso traz-nos humildade, porque da mesma maneira que nós viemos e que não trouxemos nada connosco, nós iremos e não levaremos nada connosco. Alguém está aí, igreja? E o jejum, se bastar só para tu te relembrares disso,
que nós não temos nada e que nós não somos nada, e assim como viemos ao mundo e iremos para a glória com Ele sem levar nada, já é suficiente para nós estarmos a jejuar. Então vamos à pergunta para $1 milhão, que é: André, top, já percebi os princípios, como é que eu jejuo? Como é que isso vai acontecer então se eu nunca jejuei? E deixa-me dizer, as Escrituras dão-nos alguns princípios, algumas coisas que nós podemos ver, mas não nos dão uma fórmula. Tu tens que jejuar assim, isso não vem da palavra de Deus. Nós vemos vários tipos de jejum e hoje eu quero falar rapidamente de 2 deles. Nós temos em primeiro lugar o jejum completo. O que é o jejum completo? É o jejum em que nós abdicamos de alimentos durante 24 horas ou mais, ok? Eu queria recomendar a todos aqueles que estão aqui, que tiverem saúde para estar a fazer isso, que façam um jejum completo conforme o vosso horário. Conforme aquilo que der para vocês. Se calhar vocês não vão fazer 21 dias de só água. Ok? Mas se calhar tu podias fazer 1 dia por semana de jejum completo. Se calhar tu podias fazer 2 dias de jejum completo. Ou 3 ou 4. O que Deus colocar no teu coração. Mas isso é um jejum completo. Agora, a maior parte das pessoas opta por fazer jejuns parciais. Que jejuns parciais é que nós vemos? Vemos, por exemplo, o jejum de alimentos sólidos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa consome durante aquele período de jejum, que no nosso caso é 21 dias, apenas líquidos. Durante estes 21 dias eu não vou comer sólidos, só vou comer líquidos. Um segundo exemplo de jejum parcial. Jejum do nascer até ao pôr do sol. Extremamente comum também. Nos Estados Unidos eu via imensos cristãos. Este era se calhar o mais comum entre a maior parte dos cristãos que eu conhecia. Eles comiam qualquer coisa antes de sair de casa, eles iam para o trabalho, trocavam o almoço por estar a fazer o devocional, a ler, a orar, etc. E depois eles só comiam quando voltavam a casa à noite, o sol já se tinha posto e aí eles tinham uma refeição leve. Jejum extremamente conhecido também. Então, jejum de alimentos sólidos, jejum do nascer ao pôr do sol e talvez este que seja o mais conhecido por ser o jejum que Daniel fez também, que é um jejum de vegetais. Um jejum de abdicar de algumas coisas. Eu vou abdicar da proteína, eu vou abdicar de algumas coisas que realmente me dão prazer. Algumas coisas que eu gosto de comer, que eu estou habituado a comer, etc. Mas eu vou abdicar para fazer um jejum, por exemplo, só de vegetais ao longo destes 21 dias. Então deixem-me esclarecer algumas coisas em relação ao jejum. O jejum bíblico refere-se somente à abstenção de alimentos. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque há muitas pessoas que dizem assim: eu vou jejuar e não vou ao Instagram 1 mês. E eu digo assim: glória a Deus! Isso não é jejum, é meter as prioridades no sítio certo. Está aí toda a gente, igreja? Se o jejum servir para isso, glória a Deus! Isso não é um jejum bíblico, isso é uma coisa top para tu fazeres à tua vida. Mas o jejum bíblico é a abstenção de alimentos. É a abstenção de alimentos. Então escuta, os americanos chamam isso Soul Fast, o jejum da alma. Eu não vou fazer um jejum de alimentos, eu vou fazer um jejum em que eu vou trocar o tempo de televisão, vou trocar o tempo de Instagram. Escuta, se tu nunca jejuaste e se tu queres começar por aí, isso é uma coisa que realmente faz falta, começa por aí, mas apesar de tu estás a fazer isso, jejua parcialmente ou até totalmente. Mas como é que vai ser? Segundas, quartas e sextas, terças e quintas? Não sei. Ora a Deus e tu vais fazer isso. E tu vais fazer um voto e um compromisso com Deus. E a palavra é clara em relação a isso. É quando tu fazes um voto, não voltes atrás. Mais valia não teres feito. Então, malta que trabalha, por exemplo, turnos à noite. Eu entro à meia-noite até às 8 da manhã. Então, se calhar vai fazer um tipo de jejum. Eu tenho, as minhas folgas são aqui. Ou tu na tua vida e na tua vida familiar, por exemplo, nós temos 3 filhos. Então há algumas adaptações que a gente tem que fazer, até porque os nossos filhos vão nos ver a jejuar. E se eles não perceberem o propósito do jejum, eles vão estar assim: Deus é mau porque os meus pais não podem comer por causa de Deus. Não. Deus é bom. E porque Deus é bom, a gente está a jejuar porque Deus é bom mesmo. E eles têm que perceber isso. Então há alguns ajustes que a gente tem que fazer e que a gente tem que explicar aos nossos filhos porque é que nós estamos a jejuar. Está a fazer sentido para toda a gente. Então no teu contexto pessoal, individual e no teu contexto familiar, porque nós vemos isso ao longo da palavra de Deus, nós vemos jejuns individuais. Se calhar alguns de vocês têm hábitos semanais, mensais de fazerem jejuns individuais. Nós temos um hábito na igreja de fazer um jejum coletivo uma vez por mês, sempre que temos a celebração da adoração. A gente jejua do nascer ao pôr do sol, e depois temos um caldo verde ali. Muitos de vocês já tiveram nessas celebrações de adoração. Então é um hábito coletivo, um jejum coletivo que nós temos para estar a fazer. Vai para casa hoje e ora sobre isso. Nos próximos 21 dias, Deus, o que é que tu me estás a chamar para eu estar a jejuar?
Mas escuta, jejuar, até porque a gente ouve no mundo isso. Hoje em dia toda a gente fala de jejum intermitente. Alguém está aí comigo? Igreja, o mundo já percebeu aquilo que a Bíblia está a falar à bué. Uau, mundo, parabéns. Que é, o nosso corpo precisa de períodos de jejum. Precisa. É científico. O nosso corpo precisa de jejum, que é o que a palavra de Deus já está a dizer praticamente desde o início do mundo. O mundo conseguiu agora chegar lá. Nós precisamos de jejuar e precisamos ter estes hábitos de jejum. Como ele vai ser feito? Vai para casa, ora a Deus e faz um voto com Deus. Está toda a gente aí? É o teu voto. É, Senhor, eu quero-me consagrar realmente a Ti este ano de 2025 e eu escolho largar isto. Eu escolho largar aquilo durante os próximos 21 dias. 3 coisas que eu te quero dar rápido. O principal neste jejum é nós estarmos preparados, por isso é que eu já venho a falar de jejum há 2 ou 3 semanas. A segunda coisa é nós nos mantermos firmes. Escuta, alguns de nós vamos estar, agora vou fazer jejum completo durante 5 dias, mas depois vai chegar a terça-feira e tu vais comer ali o teu bacalhau, porque tu não aguentaste, e depois tu vais comer o bacalhau e tu vais te sentir mal porque comeste o bacalhau, porque tu fizeste um voto a Deus que não ias comer bacalhau e comeste bacalhau. Não pares de fazer o jejum. Está aí toda a gente? Se nós falharmos, cairmos, aquilo que Satanás vai fazer é vir com culpa para cima de nós. Estás a ver? Tu nem consegues jejuar durante 2 dias. Tu achas que és mesmo discípulo de Jesus? Tu és uma vergonha de crente. Isso é condenação sobre a nossa vida. Mas Jesus veio para nos dar graça, igreja. Então se tu caíres aí, calma aí. Continua. Continua a jejuar. Porque o que o inimigo quer é que tu pares ao 2º dia, ao 3º dia, ao 5º dia, ao 20º dia, quando tu estiveres a cair. Mantém-te firme e faz uma coisa, partilha com os outros, partilha com a tua mulher, partilha com o teu marido, partilha com os teus filhos, partilha com algum amigo teu aqui na igreja. Como é que está a ser o teu jejum? Porque isso dá-te força para tu continuares também. Não leves este jejum apenas sozinho, mas ajuda com outras pessoas que estejam à tua volta a carregar isso contigo. Eu queria que eu vou chamar o grupo de louvor, e eu queria que nós acabássemos tal e qual como começámos Joel no capítulo 2, e que lêssemos e que entendêssemos novamente. Ainda é tempo, escuta, é tempo de nós jejuarmos, igreja. Para voltarmos para Deus de todo o nosso coração. Jejuando. Olha como é que Deus está a dizer através do profeta Joel. Eu quero que vocês voltem para mim de que forma? Jejuem. E olha o que ele diz a seguir. E chorando de arrependimento. Então não basta a gente jejuar no sentido de eu agora não vou comer, mas eu não estou na palavra de Deus. Não. A ideia do jejum é nós substituirmos os alimentos por tempo na palavra com Deus. Não adianta eu estar afogado do meu trabalho e esquecer-me que não almocei. Está aí alguém? Eu estou a jejuar, mas estou afogado no meu trabalho. Não. A ideia é, nós estamos a abster de alimentos para o tempo que nós estaríamos a alimentar-nos, seja de comida, seja de redes sociais, seja de coisas do mundo, nós estejamos a ser alimentados pelas coisas de Deus. Está aí toda a gente? Então utilize esse tempo para, eu vou orar, eu vou fazer o meu devocional, eu vou ler o devocional dos Juntos que está ali, que todos os dias tem um devocional para nós fazermos. Eu vou ligar àquele amigo meu para saber como é que está a ser o jejum dele. Temos que ser proativos neste sentido, porque senão eu garanto-vos, o inimigo quer que a gente pare este jejum o mais depressa possível. Porque à medida que nós vamos jejuando, ele vai perdendo terreno na nossa vida. Escutem, à medida tu vais querer parar de fazer o jejum. Quanto mais agressivo for o teu jejum, mais facilidade vai haver em tu quereres pará-lo. Eu não consigo, eu nunca jejuei, como é que eu vou ficar só 3 dias em água? Escuta, é a força de Deus em nós, igreja. É a força de Deus em nós. Vai-te doer a cabeça, tu vais te sentir mal. É normal todas essas coisas acontecerem porque o nosso corpo está habituado. Tu não precisas de ir além de alguma coisa, nem de provar alguma coisa, nem a ti, nem a Deus. Começa com um jejum mais calmo. Eu não vou fazer um jejum completo, então desta vez eu vou fazer um jejum parcial. Mas eu vou ser firme até ao fim a fazer este jejum realmente parcial. Porque eu não quero apenas jejuar, olha o que a palavra está a dizer. Jejuando e chorando. Escutem. Não adianta eu jejuar se eu não estou a chorar. E o que é chorar? É viver uma vida quebrantada diante de Deus. O jejum não é apenas um ato físico, não é apenas um ato exterior.
O jejum é um ato de quebrantamento perante Deus, igreja. Estamos aí todos? Porque senão alguns vão chegar e vão levantar assim a bandeira da vitória, a dizer: eu consegui fazer o jejum que eu disse que ia fazer, Deus. E vão levantar aqui como se eles fossem os reis do jejum. Ei, tu não estás a impressionar Deus nem ninguém por estar a fazer isso, nem a ti próprio. O jejum não é um gesto de aprovação. Eu consegui. Não tem nada a ver com isso. De que é que me adianta eu jejuar se eu não estou com o coração quebrantado no final do jejum? Está aí toda a gente? Então a Bíblia diz: jejuem, mas chorem. Ou seja, vivam realmente uma vida de quebrantamento. E um sinónimo de quebrantamento é abatimento. O que é que isso significa? É que significa coisas durante o jejum que eu oro a Deus para serem abatidas na minha vida. Um vício, uma imoralidade, algum pecado que está sobre a tua vida. Ora sobre isso durante este tempo de jejum, para que nós possamos ver o milagre de Deus sobre as nossas vidas também. E por último, não basta rasgarem os vossos vestidos. O que é preciso é rasgar ou mudar o vosso coração. Igreja, durante estes 21 dias eu acredito que nós vamos experimentar coisas loucas com Deus. Entra neste jejum com fé que Deus pode fazer mais do que tu imaginas. Porque é a fé que muda todas as coisas. Não é a tua capacidade de jejuar, não é a tua capacidade física, não é a tua força, é a graça dele sobre nós, igreja. Que não saiamos daqui como campeões do jejum, mas como pessoas de coração quebrantado, que têm o coração rasgado. Sabem qual é que é a verdadeira vitória no final deste jejum? É chegar daqui a 21 dias e cada um de nós estar com o coração mais rasgado para Deus. É o nosso coração estar verdadeiramente aberto a tudo aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E termino, nós podemos ficar de pé com o último versículo, está lá no versículo 13, em que diz: convertam-se, portanto, ao Senhor vosso Deus. Igreja, que estes 21 dias sejam um tempo de conversão. E conversão nada mais é do que mudança. Nós orámos por isso na semana passada. Todos aqueles que almejam, que desejam uma mudança para 2025. Nós dissemos: vem aqui à frente. Deixa-me dizer, a vida é feita de decisões, igreja. Então não é só uma decisão que eu tomei a semana passada, é uma decisão que eu vou tomar hoje e amanhã e depois da manhã, em que eu decido converter-me ao Senhor. Alguém aqui está nesta manhã que se queira converter ao Senhor? Verdadeiramente. Eu não estou a falar apenas para aqueles que nunca aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Eu estou a falar para aqueles também que se converteram um dia, mas que se afastaram dele. E que hoje, este é o dia, no início de janeiro, para nós nos convertermos ao Senhor. Alguém está aí comigo, igreja? Vamos orar. Senhor, eu oro no nome de Jesus, Pai, para que ao longo destes 21 dias haja uma verdadeira conversão dos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, que Tu possas operar e gerar em cada um de nós uma mudança que vá muito mais além do que aquilo que nós podemos pedir ou imaginar. Em nome de Jesus, Senhor, que a Tua obra e que a Tua presença seja feita, Senhor, com poder em cada uma das nossas vidas e das nossas famílias, Senhor. Em nome de Jesus, eu Te peço, Pai, para que ao longo destes 21 dias Tu nos possas capacitar com a Tua força e com a Tua unção, Senhor, para que nós possamos experimentar as Tuas maravilhas, Senhor, para que nós possamos experimentar mais da Tua presença e mais do Teu amor sobre nós. Senhor, nós sabemos que este jejum não é sobre nós, mas é sobre aquilo que Tu queres fazer em nós, Deus. Então eu oro em nome de Jesus, para que ao longo destes 21 dias, Senhor, Tu possas falar com clareza a cada um que está aqui, Pai. Que Tu possas dar discernimento a cada coração, a cada mente que aqui está, sobre tudo aquilo que Tu estás a fazer, nas suas casas, nas suas vidas. Que Tu possas dar clareza e discernimento a cada oração, Senhor. Senhor, e que se Tu não falas no primeiro dia, no quinto, nós permanecemos perseverantes até ao último dia, porque nós somos pessoas de compromisso contigo, Senhor. Não somos daqueles que se deixam levar pelo vento, que um dia dizem uma coisa, no outro dia fazem outra coisa. Não, nós vamos permanecer até ao fim nestes 21 dias, declarando que Tu és o Senhor das nossas vidas. Grupo Louvor, nós vamos começar a cantar agora. E eu gostava, igreja, que no nome de Jesus, nós no nosso lugar pudéssemos ter um tempo de adoração a Deus e levantar um clamor a Deus, que Tu possas fazer agora, se calhar esta é a altura certa, para Tu fazeres um voto a Deus. E Tu pediste discernimento. Deus, diz-me qual é o jejum que Tu queres que eu faça ao longo destes 21 dias, Senhor. Eu não quero fazer alguma coisa que eu quero fazer. Eu quero fazer alguma coisa que Tu tens para eu fazer ao longo destes 21 dias, para me aproximar de Ti, Senhor.
Porque o que eu quero mais neste jejum, Senhor, é conhecer mais de Ti, Deus. É conhecer mais, Senhor, do Teu amor, da Tua graça e de tudo aquilo que Tu queres fazer na minha vida e na nossa vida em 2025. Levanta a Tua voz enquanto nós estivermos a adorar e ouve o sussurro do Senhor sobre a Tua vida.